Depois do incidente de Egghead, em apenas 25 dias, Luffy e sua tripulação estarão frente a frente com One Piece. Pode parecer loucura, mas dentro do mangá, em menos de um mês, o Luffy vai ter alcançado o seu maior sonho. O maior presente que alguém poderia ter, atingindo o maior feito possível das suas vidas. Quanto mais eu lia sobre essa teoria, mais eu ficava intrigado, porque uma parte importante, mas um tanto oculta de One Piece é a cronologia. Ilhas com climas insanos, variações magnéticas absurdas, lugares que são dia o tempo todo. É engraçado a gente não pensar nisso, mas raramente na história nós temos uma ênfase em datas ou no tempo que passou. Mas o Oda não ignora esse aspecto. Pelo contrário, a linha do tempo de One Piece é bem consistente, e graças a grandes criadores como o Arthur, do Library of Ohara, que compilou uma grande linha do tempo dos eventos da obra, desde os primórdios do enredo até os dias atuais, nós podemos usar essas ferramentas para entender ideias que poderiam ficar perdidas pelas eras. Afinal, por mais que Roger tenha rido, nós também sabemos que ele chegou cedo demais. E segundo as palavras de Rayleigh, o Bando Chapéu de Palha pode navegar em busca das próprias respostas, que podem ser diferentes daquelas encontradas décadas no passado pela tripulação do Rei dos Piratas. E é justamente isso que vai acontecer. O tempo é a chave em One Piece. E hoje, talvez pela primeira vez, nós conseguiríamos cravar exatamente em quanto tempo vamos encontrar o maior tesouro do mundo. E quem sabe não acompanhar isso de um parabéns pra você, Lufão, nessa data querida, show One Piece, muitas vezes. Fala galera, espero aqui, eu sou o Derek, essa teoria é do Punk Records, o bagulho é bom, e hoje vocês vão entender porque o maior presente de aniversário da história vai ser o One Piece. Link na descrição, se puder já dá um slap no like, se inscreve, clica no sininho, esse capítulo vai vir quente, e fora isso, Alanzito, meu craque, minha lenda, chame a vinheta. Faltam 25 dias para o amanhecer. Desde o início do mangá, a ideia de um amanhecer que vai marcar uma mudança completa no mundo é constantemente referenciada. O Crocus descreve Luffy e companhia como os piratas que eles esperam há tanto tempo. Barba Branca, em seus momentos finais, brada contra Teach, falando que ele não é o homem que Roger está esperando. E Pedro acredita que os Chapéus de Palha são aqueles que o clã Kozuki e os Minks esperam há centenas de anos, aqueles que vão trazer para o mundo um novo amanhecer. Então sim, existe uma data importante que Roger e os antigos aliados do Reino Antigo aguardam a aparição de alguém para trazer um novo amanhecer, um novo Dawn. Casando com o que sabemos sobre Joy Boy, que viveu na época onde tudo supostamente foi por água abaixo, dá pra entender que o papel dessa pessoa é cumprir o que Joy Boy não conseguiu cumprir. Mais um ângulo do que é a vontade herdada. E isso vai acontecer em um dia determinado. O Barba Branca, alguém que sabemos que o Roger contou tudo depois da sua jornada, em seus últimos suspiros, nos dá as maiores pistas e confirmações para essa ideia. Então vamos analisar exatamente o que ele falou. Essa chama foi passada desde muito tempo atrás, de geração em geração. Assim, uma hora, aparecerá uma pessoa que carregará o peso desses séculos de história em suas costas e desafiará o próprio mundo. Então, a gente tem aqui uma ênfase de algo muito antigo, que remete ao quê? Ao século perdido. E uma pessoa que uma hora vai chegar lá. Depois o Barba Branca fala, esse dia com certeza chegará. O dia em que o mundo vai virar de cabeça para baixo. Porque o One Piece existe. Então aqui ele já crava um dia, e ele já crava também que a existência do One Piece é o que torna possível esse dia. Porque no final ele fala, porque o One Piece existe. Ou seja, o Barba Branca está basicamente descrevendo que ele sabe da profecia. Uma pessoa vai chegar até o One Piece em um dia específico e isso vai mudar completamente o mundo. Como? Marcando um novo amanhecer. Então todas as profecias se cruzam, uma condicionando a outra, descrevendo o momento em que o Luffy vai encontrar o maior tesouro do mundo. Lembrando do capítulo 1119, encaixa perfeitamente com as memórias que Emmet tinha de Joy Boy e o que o Joy Boy falou pro Emmet. Então beleza, a chegada desse dia, a hora marcada, é o momento que o Luffy vai encontrar o One Piece. Mas o que vai acontecer nesse dia? Analisando o discurso do Vegapunk, nós achamos algumas evidências cruciais.
O chamado Dia das Respostas é o dia que todos temerão um mundo submerso. A gente pode não ter certeza ainda, mas tudo indica que esse é o dia onde todas as armas ancestrais foram usadas para afundar o mundo. E outra parte bem curiosa da transmissão é a indignação e incerteza que o Vegapunk sente em relação a Joy Boy e Roger. Ele não entende porque eles não avisaram ninguém sobre o potencial destrutivo das armas ancestrais. E curiosamente essa cena contrasta com Rayleigh bebendo até desmaiar, como se ele tivesse algum tipo de culpa, algum sentimento de dor, alguma coisa que o Vegapunk estivesse falando que afetasse ele profundamente, alguma mágoa do passado. E isso começa a dar forma ao amanhecer. Conectando esses pontos, faz sentido que o amanhecer tão citado só possa ocorrer com a condição do mundo inteiro ser afundado novamente. E é justamente por isso que temos a existência da grande Arca Noah na obra. A Noah é conhecida como a Arca da Promessa durante o arco da Ilha dos Tritões. Então o simples fato de existir um gigantesco navio ou arca do tamanho de uma ilha inteira, remetendo a Joy Boy e ao século perdido, dá a ideia de que sim, o mundo vai passar por outro grande dilúvio causado pelas armas ancestrais. E de novo, o tempo aparece como um fator claro. O Netuno fala para Robin naquela conversa na Sala do Trono sobre como algum dia alguém vai cumprir a promessa de Joy Boy. Juntando com a profecia da Madame Shirley e todas as leis terrenas do protagonismo, esse alguém certamente vai ser o Luffy. Agora, outra peça importante desse quebra-cabeça é a Poseidon. Vimos durante a saga que os seus poderes foram usados para controlar os reis dos mares e guiar a Noah. Então, caso o grande dilúvio aconteça, seria poético que os tritões e sereias fossem os responsáveis por salvar a população, e claro, por serem capazes de respirar embaixo d'água. E aí, pode ser estranho, mas existe um certo paralelo entre o Emeth, o Robozão, e o Netuno, o pai da Shirahoshi. O Robozão acordou 200 anos no passado e atacou Marijoa, mas quando vemos ele se levantar novamente em Egghead, pela primeira vez nós ouvimos os seus pensamentos, e ele pede desculpa ao Joy Boy. Já o Netuno, durante o ápice da batalha entre Luffy e Rod Jones, acredita que o Luffy vai acabar destruindo a Noah, talvez a única maneira de salvar a ilha naquele momento. Portanto, como um líder, como um rei, ele aceita o destino e pede perdão, porque a promessa não poderia ser mantida com o Joy Boy. Mas nesses dois casos, que tem personagens que estão tentando carregar essa promessa, estão tentando carregar essa vontade do passado e acabam não conseguindo, ou achando que não vão conseguir, pedindo desculpas, o Oda traz um novo direcionamento que muda a interpretação dos fatos. Na Ilha dos Tritões, o príncipe Fukaboshi, o herdeiro do reino de Hyuga, fala que Noah traz a antiga história para o futuro, então não pode ser abandonado. E o Emeth é uma representação desse paralelo, vindo literalmente do passado e ao mesmo tempo habitando a ilha do futuro e tendo uma aparência robótica, que é claro, ligado a essa ideia de futurismo. E justamente, ele ouve Joy Boy e pensa, a hora chegou? Então, de certa maneira, personagens que acham que a promessa já foi, ou que não tem mais volta, ou só querem pedir desculpas, são redirecionados a um novo futuro, a um novo destino, a uma nova realidade. A promessa tá sim de pé ainda. E no caso do Emeth, ele ouve que a hora chegou. A hora é agora. A promessa de 800 anos no passado, as profecias, o amanhecer, tudo vai acontecer exatamente agora. E aí entramos na parte mais legal dessa teoria. Se a hora é agora, como conseguimos cravar que vão ser 25 dias depois do incidente de Egghead? Bom, porque na verdade essa profecia já nos foi mostrada durante o flashback do Roger, porque essa é a profecia da Toki. Ela, que vem diretamente da época do século perdido, em suas palavras, fala sobre a profecia das 9 sombras que conhecerão o brilho do amanhecer. Então, na verdade, isso não era sobre os bainhas vermelhas e Orochi. Aquilo era um conhecimento trazido diretamente do século perdido sobre o dia que encontrassem o One Piece. Até o final da saga de Wano, a gente não entende muito bem como que a profecia da Toki se encaixa com o que aconteceu. Sim, os 9 bainhas eventualmente matam o Orochi, mas no final das contas, quem dá o golpe final não são os 9 bainhas, as sombras não recaem juntas, então a profecia não se completa da maneira que a gente imaginava, mas a graça é justamente essa, a profecia não era sobre os bainhas. E olha, acreditem, o número 9 não é à toa. Em One Piece, comumente a representação do Sol vem em um círculo com 8 pontas, ou seja, 9 figuras, 9 elementos. O rio Poneglyph, que contém a verdadeira história do mundo, é contado através de 9 poneglyphs divididos. Então, de todos esses 9 poneglyphs, juntos eles formam a verdade e iluminam a história. Então, claro,
As 9 sombras, os 9 bainhas, são uma representação desse mito antigo que encaixou perante o Orochi. Mas como toda profecia historicamente, as coisas acontecem de maneiras inesperadas, com duplos sentidos, metáforas, reviravoltas e diferentes ângulos e interpretações. Em várias histórias mitológicas da Grécia Antiga, o oráculo de Delfos lançava uma grande profecia, e uma pessoa poderosa falava, não, comigo não, eu vou evitar. E vivia a vida inteira dela tentando evitar a profecia. E justamente em suas tentativas de evitar a profecia, ela acabava acontecendo em uma grande tragédia grega. Mas dentro da profecia da Tolkien, nós podemos deduzir algumas coisas. Quem estaria destinado a encontrar One Piece? Quem vai trazer o amanhecer? Quem é o novo Joy Boy? A reencarnação do Nika Deus do Sol? Quem os ataques que tem literalmente amanhecer no nome? Óbvio, a profecia da Tolkien é sobre o Luffy. E lendo as suas palavras, uma data começa a ficar clara. O amanhecer acontecerá na noite estrelada de 20 anos. E curiosamente, no mangá atual, o Luffy tem 19 anos, 11 meses e 5 dias de vida. O aniversário dele tá chegando e ele faz 20 anos de idade no dia 5 de maio. Então, seguindo a profecia da Tolkien, ele ia encontrar One Piece justamente no seu aniversário. A cronologia de One Piece não é perfeita, mas seguindo a timeline do Arthur do Library of Ohara, dentro do universo, o incidente de Egghead está acontecendo entre os dias 8 e 12 de abril. Se assumirmos que ele está acontecendo dia 10, faltariam exatamente 25 dias para o aniversário do Luffy. A gente sabe que o Oda ama Goroase, essa coisa de brincar com os trocadilhos entre palavras e números em japonês. E em 25 dias, poderíamos formar 2, que é Ni, e 5, que é Ka, formando o nome do deus do sol, Nika. E assim a gente teria uma narrativa muito linda e poética formada. Na noite estrelada do seu aniversário de 20 anos, Luffy encontra o One Piece e vira um mundo de cabeça para baixo. O dilúvio ou inundação acontecem e a Arca Noah é usada para resgatar todas as pessoas. E aí, depois da noite estrelada, pela primeira vez teremos um novo amanhecer do mundo, no tempo certo, diferente da chegada precoce de Gold Roger e seus tripulantes. Absolute cinema. Na moral, eu amei essa teoria, acho que tem muitos pontos interessantes. Eu acho que o Oda nunca deu muita ênfase nas datas dentro do universo de One Piece, mas por ser tão consistente, talvez elas realmente cheguem lá. Não vai ser, obviamente, a coisa principal, mas eu acho que é um detalhe que a gente não pode deixar batido. E se for no aniversário do Luffy dentro do universo de One Piece, isso seria tipo uma cereja no bolo de aniversário, né? Muito bom, wedding cake. Ah não, wedding cake é de casamento. Enfim, um cachimbo para essa teoria. Curtir. Cheque na descrição o link da teoria original. Sigam lá o Punk Records, Guilherme, gente finíssima. Um abração pra você, meu querido. E, galera, tamo aqui todo santo dia. Live tem domingo. Amanhã vai ter review, se Deus quiser. E a gente quer vocês aqui. Então, clica no sininho pra saber, pra chegar assim que puder. E tamo junto, galera. Todo mundo que é membro. Cara, muito, muito obrigado. Agradecimento eterno sempre. E todo mundo que assiste os vídeos, que dá like, curte. Tamo junto. Alanzito, o craque, a lenda. Essa é a parte gigante aqui do canal, então muito obrigado também por estar com a gente. E é isso, galera. Um beijo, um queijo. Valeu! Não vai ter Pode Palha. Pode Palha é secreto. Não vai ter. Tô rebelde.